A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, continuamos então com a nossa leitura diária da Bíblia. Desta feita hoje, dia 20 de julho de 2024, vamos ler Provérbios capítulos 13, 14, 15 e 16. O capítulo 13, na verdade, ele é uma continuação daquele contraste, entre o bom e o mal, a justiça e a injustiça, o justo e o injusto. Amém? Vamos lá então. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca do homem comerá o seu bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e a desonra. A justiça guarda os que andam em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se penhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, mas para que se evitem dos laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espalha a sua loucura. O mau mensageiro se precipita do mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta subvestem ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. E retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Agora o capítulo 14, que continua também na mesma sequência. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do justo, foge da presença do homem insensato, porque nele não dividirás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Até no riso tem dor no coração, e o fim da alegria é a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo.
O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal, mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia, ou tolice, né? A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. O capítulo 15 continua, né, sequenciando aí, né, esses provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça, ou seja, Deus ama quem segue a justiça, né? Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, mas quanto mais o coração dos filhos dos homens, ou seja, que nada está encoberto diante do Senhor, né? O escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se achega para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração do sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta para a justiça, para a estultícia, ou seja, para a tolice, né? Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo um temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Para o sábio há caminho para a vida que leva para cima, a fim de se desviar do inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa do soberbo, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, este viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração, e as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Ou seja, né? Quem ouve a repreensão, o lugar dele é no meio dos sábios, né? O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra.
Agora o capítulo 16, que segue também no mesmo parâmetro, tá? O coração do homem pode fazer os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles até os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justa permanecem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios do justo são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a benevolência é como nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é o ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas o insensato, a sua estultícia é o seu castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e o guia por todo o caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, ou seja, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Confiemos no Senhor todas as nossas obras. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.